E minha amiga, hoje é domingo. Hoje é o dia do nosso Senhor. Hoje é o dia dos pais. Meu amigo e minha amiga, você tem honrado seu pai? Você tem dedicado honra ao seu pai? A palavra que nós vamos pregar hoje do nosso discurso é sobre honra. O tema é esse: se eu sou o pai, cadê a minha honra? Uma certa vez Deus, ele questionou um povo. Ele questionou um povo que o adorava com os lábios, o louvava com os lábios, mas as suas atitudes, a sua servidão era fiasco, era vento, não tinha vida, não tinha sentimento de verdade, só era um teatro, meu amigo. Será que você não tem servido Deus como um teatro? Como é que eu sei que eu sirvo a Deus de fato, de verdade? É quando eu o honro. Honra em que sentido, pastor? É quando eu honro com a minha decisão, quando eu honro com o meu caráter, quando eu honro com o meu corpo, quando eu honro com os meus olhos, quando eu honro com os meus ouvidos, quando eu honro com a minha lealdade. Servir a Deus, meu amigo e minha amiga, não é uma simples cerimônia religiosa. Não. Servir a Deus é além do que uma religião. Servir a Deus é você negar seus próprios princípios humanos para agradá-lo. Servir a Deus é sacrificar a si próprio em prol deste Deus. Ele mesmo disse: aquele que quer vir após mim, negue-se. Poucos querem negar-se, pastora Rose. Poucos querem negar a sua aptidão gananciosa, a sua aptidão mesquinha para servir a Deus. Muitos têm questionado os escritos sagrados, escritos eternos, e indo atrás de bajulações, indo atrás de tapinha nas costas. Servir a Deus é sofrer, meu amigo. Servir a Deus é gemer. Servir a Deus é você lutar contra sua própria natureza. Honrar a Deus é além do que você possa imaginar. Se você não honra teu pai, tua mãe, você não vai honrar a Deus. Ah, eu honro a Deus, pastor. Eu honro a Deus com a minha alma. Você obedece pai, mãe? Você obedece a direção do seu pastor? Qual é o respeito? Qual é o limite? Qual é a quantidade de respeito que você tem à liderança que rege sobre você? Às vezes, as pessoas, elas acham que estão o máximo. Estou arrebentando, mas estão sendo arrebentadas. Porque elas não entendem o que é honra. Elas não entendem o que é respeito. Ela não entende o que é lealdade. Meu amigo e minha amiga, o discurso dessa noite é sobre o pai. Se você não sabe, a palavra pai, ela
ela é tão poderosa, meu amigo e minha amiga, que ela aparece nas Escrituras Sagradas cerca de 1379 vezes. Varia as traduções. Olha só a importância, pastora Rose. Dentro desta palavra pai, está relacionado o pai físico, está relacionado o pai espiritual, que é Deus. E muitas pessoas, elas abrem a boca e dizem: eu estou servindo a Deus. Será, meu amigo, que realmente nós estamos servindo a Deus? Ou será que nós estamos simplesmente dentro de uma matrix enganosa? O que é uma matrix? É uma ilusão, é uma repetição. O nosso Deus não quer robô. O nosso Deus quer pessoas racionais que têm consciência do que está fazendo. Você tem que aprender a dar o melhor para Deus, meu amigo e minha amiga. Não adianta você vir para a igreja, chorar, jejuar, se humilhar, mas se você não faz de todo o coração. Você sabe quando que você está fazendo de todo o coração? Há retorno. Aquele que dá, ele recebe. Aquele que planta, ele colhe. Se você só planta palavras, você só vai receber palavras. Não tem jeito, pessoal. A vida, ela é de sacrifício. Servir a Deus não é fácil. Servir a Deus, a gente tem que provar para Ele todos os dias. Ele nos coloca à prova todos os dias para ver se de fato e de verdade nós o ama. Ele já sabe quem é você. Ele sabe até onde vai você. Ele sabe se a tua alma vai ser salva ou não. Mas você sabia que tem pessoas que estão pregando o evangelho nesse exato momento, mas Deus sabe que no final da vida ela vai para o inferno? E Deus não impede ela de pregar o quê? O evangelho. Porque a Bíblia diz: se Ele não é contra nós, Ele é a favor de nós. Deus, Ele não vai impedir você de pregar o evangelho. Mas tem muitas pessoas que nesse exato momento elas estão no inferno, meu amigo. Elas pregaram o evangelho com força. Mas Deus sabia que ela ia para o inferno. Nós temos que ter muito cuidado. Muito cuidado. Servir a Deus não é algo natural. Servir a Deus não é algo normal. Aqueles que estão mais próximos de mim têm visto isso. Têm visto o poder sobrenatural que nós exercemos periodicamente. Deus, Ele te chamou hoje aqui. Deus, Ele está falando com você que está aí do outro lado, indeciso. Não sabe se vai para a direita, não sabe se vai para a esquerda, sempre inventando uma desculpa. Que eu não consigo, que não dá, que eu tô assado, que eu tô quebrado, que eu tô amassado. Mas vai chegar um dia, meu amigo, que você vai clamar e ninguém vai te ouvir. Você vai gritar e ninguém vai te ouvir. Porque Deus, Ele tem gritado. Deus, Ele tem gritado nos quatro cantos da terra, através dos seus servos, dos seus ministros, dos seus profetas, dos seus pastores, dos seus bispos,
dos seus padres. O padre pega a palavra de Deus. Muitos julgam. Muitos católicos vão herdar a salvação, pastora Rosa. E muitos crentes em Jesus vão para o inferno. Deus, ele não julga você se você está na igreja A, B ou C. Deus julga você o que tem aqui, ó. É aqui. É aqui. O que define você é o que está aqui. É por isso que ele disse: tudo que temos que guardar, guarde o seu coração. Tem coração, pastora Rose, que é tão negro, que ele emite um clima tão pesado, sabe? E às vezes até prega perdão, mas não vive o perdão. O ambiente se torna tão escuro, tão difícil de respirar, porque dentro dela tem ódio, dentro dela tem inveja, dentro dela tem perversidade, malignidade. Ela adultera as palavras porque está com raiva, porque está com ciúme. Meu Deus. E Deus deixa, meu amigo. Deus, ele sabia o fim de Judas. Deus, ele sabia o fim de Lúcifer. Lúcifer, ele andava no brilho das pedras, na formosura. Era tão lindo. Lúcifer era tão lindo, pastora Rose, que ele encantava todos aqueles que o via. Ele encantava, meu amigo. Mas ele esqueceu que aquela beleza, ele esqueceu que aquele resplendor todo, aquele brilho todo não era dele. Aquele brilho todo vinha de uma comunhão. Aquele brilho todo vinha de uma honra. Mas quando ele desejou algo que não era dele, ele caiu, meu amigo. Talvez você está querendo algo que não é teu. Talvez você quer forçar a barra em algo que não é seu. Você quer ser amado na marra. Você quer ser reconhecido na marra. Mas nem é assim que funciona, meu amigo. Não é assim que funciona. O Senhor Jesus, ele diz: tornai-vos para mim e eu me tornarei para você. E Deus, ele reclamou que o povo estava vivendo de aparência. O povo cantava, louvava, dizimava, ofertava, sacrificava, mas era tudo uma farsa. Não tinha honra. Por detrás dos bastidores, o homem vê o que os olhos mostram. Deus vê atrás dos olhos. É quando você não está, é quando a igreja não está. Deus sabe quem sou eu. Deus sabe quem é a pastora Rose. Deus sabe se de fato e de verdade nós amamos o que fazemos. Deus sabe se o objetivo é espiritual ou material. Deus sabe qual é o objetivo de cada um de nós. E Deus, ele viu que o povo, ele estava
vivendo de uma maneira errada, vivendo de uma maneira disfarçada. Malaquias 1:6. E você vai ver através dessa mensagem de hoje se realmente você está servindo a Deus, se realmente você está botando a Deus em primeiro lugar, ou você está botando a sua vontade em primeiro lugar, ou você está botando os seus caprichos em primeiro lugar, ou você está botando o seu egocêntrico em primeiro lugar, o seu egoísmo em primeiro lugar. Relaxa que não é sobre o dízimo que nós vamos falar, meu amigo. Quando fala do livro de Malaquias, pastora Rose, dá até calafrio. Meu Deus. Para alguns que vivem uma aparência. A Bíblia diz assim: a Bíblia, ela diz assim: o filho honra o seu pai. Malaquias 1:6. O filho honra o seu pai. O servo respeita o seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Como é que pode? A pessoa, ela diz que quer Deus, que quer ser batizada com o Espírito Santo, que quer um coração transformado, mas ela não busca. Ela não se relaciona. Não se arrepende. Não se arrepende. Como é que você vai mudar, meu amigo? Como é que você vai mudar se você não consegue se associar à irmandade? Você não consegue ter uma coesão com a irmandade. Você não consegue ter uma comunhão com a irmandade. Você não consegue suportar o sucesso do teu irmão, o desenvolvimento do teu irmão, e você não suporta. E se eu não suporto, a tendência é eu fazer o quê? Me afastar. Eu me afasto, porque eu não vou aguentar ver. Eu não vou aguentar ver. É que nem quando aquela pessoa está com mágoa. Ela não aguenta ouvir falar o nome da pessoa que ela tem mágoa. Quando ela ouve falar no nome da pessoa, parece que a negridão a envolve e gera o ódio dentro dela. O ódio mortal. E ela começa a desejar a morte daquela pessoa. Tomara que morre essa desgraçada, esse desgraçado. Por quê? Porque ela não suporta viver em comunhão. Viver em comunhão um com o outro é honrar a Deus. Senhor Jesus, ele quando veio aqui na terra, meu amigo, ele veio pregar sobre o amor. Aleluia. Ele veio pregar sobre o amor. O amor faz parte do nosso trabalho. Não adianta você ter uma fé poderosa. Não adianta você ser milionário ou trilionário. Se não tiver amor, nada vale. Não adianta você ser inteligente ao ponto de desvendar os segredos das palavras. Se não tiver amor, tudo passa. 3 coisas que tem que permanecer dentro de você: a fé, a esperança e o amor. O maior é o amor. O maior é o amor. É o amor que vai encobrir os sentimentos ruins. É o amor que vai destruir o sentimento ruim, pastora Rose. O amor de Deus para com nós,
Ele é tão grande que Deus, Ele nos perdoa. Mesmo nós sendo perversos, mesquinhos, Ele nos perdoa. Quantos homens? Vê Davi. Davi matou, adulterou, contou o censo de Israel. Mas quando você lê a Bíblia fala que Davi é um homem segundo o coração de Deus. Porque Deus sabia onde Davi ia chegar. Mas quando Deus fala de Judas, Deus fala que ele era o homem da perdição. Porque Deus sabia onde Judas ia chegar. Você tem que saber. Você tem que saber aonde você vai chegar pela fé. A forma que você se entrega para Deus é a forma que Deus se entrega para você. Você quer ser amado? Você quer ser honrado? Honre a Deus. Honre a Deus nas suas atitudes. Honre a Deus nas suas ações. Porque Deus, Ele vai honrar você. Talvez ninguém acredite em você, meu amigo. Talvez ninguém se importa com você. Mas Deus se importa com você. Deus, Ele não esqueceu você. Deus, Ele não abandonou você. Ele se importa com você. Ele tem desejo por você. Ele sacrificou o seu próprio filho para chegar a você. Ele sabia que para chegar a você ele tinha que sacrificar Jesus. Ele sabia que para chegar a você tinha que ter um sacrifício real. E ele diz mais: eu, o Senhor dos exércitos, pergunto isto a vocês, sacerdotes, que desprezam o meu nome. Os sacerdotes desprezavam o nome de Deus. Será que nós não temos desprezado o nome de Deus? Será que nós não temos desprezado a Deus com as nossas atitudes, com as nossas ações? A pior coisa que tem, pessoal, é você viver disfarçado. A pior coisa que tem é você viver iludido. Nós precisamos ter uma identidade. E o Senhor Jesus, Ele nos dá essa identidade. É por isso que Ele muda o nosso nome. É por isso que quando nós venhamos para Jesus, Ele nos dá um nome novo. A Bíblia diz que quando Abraão, ele chegou na perfeição, Deus deu para ele o quê? Um nome. Deus mudou o nome de Abraão. Deus mudou o nome de Sara. Como é que eu chego em uma perfeição? Andando com Deus. Andando na presença de Deus. A Bíblia diz que Enoque, ele não andava com Deus. Mas quando ele conheceu a Deus, ele passou a andar. Você só passa a ter uma vida eterna quando você anda com Deus. E Enoque foi tomado, Deus pegou ele. Você sabe o que é pegar ele? É amá-lo, é cuidá-lo, é protegê-lo. Quando você anda com Deus, Deus, Ele protege você. Aleluia. Como é que você sabe que você está andando com Deus? Os seus atos. Não é atos visíveis, não. É atos invisíveis. É atos intencionais. É atos que está dentro de você.
É mole chegar aqui, orar, cantar, louvar. Todo mundo vai ver uma espiritualidade. Mas eu quero ver no secreto. Eu quero ver no secreto. Quando não tem ninguém. Quando ninguém vê o que você pensa, o que você fala nos seus pensamentos. Ali você prova se você realmente está andando com Deus. O resultado dos seus pensamentos, eles se tornam visíveis. O resultado das suas ações se tornam visíveis. E as ações dos sacerdotes, dos profetas não estavam o quê? Boa diante de Deus. Aí diz aí, ó. Como prezamos o teu nome? Como desprezamos o teu nome? Mas vocês perguntam, como desprezamos o teu nome? 7. Vocês oferecem pão imundo. Vocês oferecem pão imundo no meu altar. Pão imundo. Será que você tem apresentado? Será que eu tenho apresentado uma reunião sincera no altar? Um discurso sincero no altar? Será que você está apresentando no altar uma oferta sincera? Ou um pão imundo? De qualquer, faz a obra de qualquer maneira, vem para a igreja de qualquer... Meu amigo, você quando vem à igreja, você tem que vir estiloso, meu amigo. Você vai vir buscar Jesus, você tá vindo buscar Satanás, não. Você vai aí em uma outra religião, você vê eles como? Impecáveis. Não é que não tem roupa, não. É que não tá nem aí. Isso é como que se fosse um pão imundo. Mas agora você que não tem condição, amém, graças a Deus. Agora eu pergunto pra você, você vai pro colégio de qualquer maneira? Vai todo largado, né? De bermudinha, de chinelo. Mas por que pra buscar a Deus quer buscar de qualquer maneira? Ah, mas porque é ali. Jesus, ele nasceu aonde? Num curral. Mas quem foi que foi visitar Jesus? Foi os 3 mendigos do outro país, não foi? Foi reis poderosos. Eles ofereceram pão imundo no altar, não foi? Eles ofereceram incenso, ouro e mirra. Você tem que, quando você vir buscar Jesus, você tem que vir. Você vai agradar Jesus, meu amigo. Além de você vai agradar Jesus, sua imagem está circulando o globo. Sua imagem está circulando o globo. Pô, apontei o vídeo voltou. Ele voltou, desligou e voltou. Oxi, sabia que apontar o dedo, desligar e voltava não, é mole? Então, você precisa apresentar a Deus uma oferta perfeita, meu amigo. Você não pode vir de qualquer maneira. Você não pode vir largado. Você está buscando... E hoje é domingo, meu amigo. Os outros dias é até considerável. Mas quando você vem em um domingo, em uma quarta-feira... Se você fosse se apresentar a um juiz, a um governador, como é que você iria? Jesus, o que o Senhor Jesus Deus fala? Apresenta o teu governador esta oferta para ver se ele vai aceitar você. E às vezes você quer dar o pior para Deus e achando que Deus vai te dar o melhor. Ele não vai te dar o melhor, meu amigo. Porque a única coisa que ativa o milagre com Deus é a fé.
é a fé. E não adianta também eu estar bem produzido e o meu coração tá negro, sujo, com ódio, com raiva. Você precisa entender isto. Deus estava reclamando aqui com eles, ó. Vocês oferecem pão imundo sobre o meu altar e ainda pergunta: em que te havemos profanado? Olha só, o que eu fiz? O que eu fiz? O que eu fiz? Ele não tem discernimento para ver que está profanando o altar. Ele não tem discernimento para ver que está profanando a obra. Aí ele diz aí, ó, nisto que o quê? Nisto que pensarem que a mesa do Senhor pode ser desprezada. Olha. 8. Quando vocês oferecem em sacrifício um animal cego, será que isto não está errado? E quando trazem um animal coxo ou doente, será que isto não está errado? Eu posso ajudar, mas não ajudo. Eu posso apoiar, mas não apoio. Eu posso dar uma compartilhada no trabalho da igreja, mas eu ignoro. Eu estou buscando o meu interesse, pastor. Eu quero é que os clientes vejam meu trabalho. É plantando que se colhe. Você acha que Deus é bobo, pessoal? Se eu estou dando o melhor para Ele, você acha que Ele vai me dar o pior? Se eu estou sendo fiel a Ele, você acha que Ele vai ser infiel? Ele vai me dar mais para me ser mais o quê? Fiel. Torna-te para mim e eu me tornarei para você. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. Às vezes as pessoas julgam o que vê, mas ela não consegue discernir o que está atrás, o além. Nós aqui estamos buscando salvação, a nossa salvação. Glória a Deus. Nós aqui estamos buscando viver uma eternidade com nosso Senhor Jesus Cristo. E se você não entender isto, você vai estar na igreja a vida toda e vai perder sua salvação. Diz mais assim, ó. Ora, experimenta oferecer um animal desse ao seu governador. Será que ele se agradará de você? Ou será favorável a você? Diz o Senhor dos Exércitos. Tem gente, pastora Rose, que nem se esforça para dar o melhor. Ela nem se esforça para fazer o melhor. Ela não se esforça, mas ela quer o quê? O melhor. Ela quer ser amada. Ela quer ser vista. Até nas empresas, meu amigo, se você não for top, você não é visto. Até em casa, se você tem vários irmãos, você não der o melhor, teu pai e tua mãe estão de olho em você. Será que se eu... Olha Jó. Olha Jó. Não era batizado com o Espírito Santo. Não conhecia Deus. Só de ouvir falar. Mas Jó, ele dava o melhor para Deus. Jó, ele tinha um entendimento que quando os filhos faziam festa, ele entendia que os filhos poderiam pecar contra quem? E apresentava a Deus oferta pelos seus filhos.
A Bíblia diz que Satanás falou para Deus assim, ó, também o Senhor dá para ele tudo. Claro que ele vai fazer tudo certinho. A Bíblia diz que Deus falou, vai lá, tira tudo dele, só não toca na alma dele. A Bíblia diz que Satanás tirou tudo. Ele só não tirou duas coisas: a vida e a mulher. O resto ele acabou com tudo. A Bíblia diz que Jó, ele foi fiel até o fim. Se eu não me engano, foi 7 meses de sofrimento. E Deus deu para ele o quê? 2 vezes mais. Com uma diferença: ele passou a conhecer Deus de verdade, não de ouvir falar. Quando eu conheço, eu sacrifico. Quando eu conheço, eu respeito. Quando eu conheço, eu me entrego, eu honro. Mas se eu não conheço, eu sou que nem aqueles, Maria vai com as outras. Se a pessoa tá vendo todo mundo ir por um caminho, ele vai. Tá indo aonde? Ah, eu tô indo ali, também vou. Fica meia hora olhando pro céu assim, ó, na rua. Daqui a pouco tu vai ver centenas e mais centenas de pessoas procurando nada. Mas para buscar a Deus é mais complicado, meu amigo. Porque olhar para o nada é mais fácil de você criar voluntários, é mais fácil de você ter seguidores. Mas agora, para ter seguidores para seguir o Evangelho hoje, as pessoas estão metendo o pé, pastor. Falou do pecado, ela corre. Falou da mentira, ela corre. Falou do adultério, ela corre. Falou da masturbação, ela corre. Falou do roubo, ela corre. Porque ela vive uma vida indigna, impura diante de Deus e diante de si próprio. Aí diz aí, ó, 9. E agora, sacerdotes, supliquem o favor de Deus para que nós conceda a sua graça. Graça é misericórdia. Mas com tais ofertas na mão, será que ele será favorável a você? Olha aí, ó. Será que com tais... se com tais ofertas eles não estavam sendo favoráveis, imagine de mão vazia. Não dá um jejum para Deus, pastora Rosa. Não dá um jejum para Deus. Não dá uma oração pela causa. Só venha a nós, ao vosso reino, nem pensar. Não procura desenvolver a comunhão com Deus para crescer. Será que essas ofertas vai agradar a Deus? Será que quando você pedir alguma coisa a Deus, ele vai se manifestar? Ah, Deus é amor. Agora é amor, né? Agora é amor. Agora é amor. Ah, Deus é justo. Justo. Mas Deus não é burro. Deus é justo, mas Deus não é burro. Ele sabe quem é você. Ele conhece a tua intenção. Ele sabe se você vai se voltar para ele ou não. É por isso que ele segura o que você quer. Ele só vai dar quando você, de fato e de verdade, se converter. Ele só vai dar de fato e de verdade quando você tirar essa intenção maldita de dentro de você. Ele só vai dar quando você nascer da água e do Espírito. Da água, você nasce deixando o pecado. Do Espírito, você nasce com uma nova mente. É um novo pensamento. Você tem que ter um novo pensamento. Você tem que ter uma nova ideologia. Se você não largar os seus costumes antigos
e viver os costumes que Jesus está te ensinando, você vai sempre naufragar, meu amigo. Você vai sempre desonrar a Deus, porque o teu ensino, o teu costume que você tem não mudou a tua vida. O teu princípio não mudou a tua vida. O que vai mudar a tua vida é quando você botar em prática a palavra de Deus. Ah, mas Deus diz, vinde como estais. É? Realmente. Mas não permanecer como está, né? Meu amigo e minha amiga, cada segundo a gente está crescendo como ser humano. Cada segundo. Eu estava vendo as crianças do 3 em 1 aí, ó, que nem o João, era uma criança alguns anos atrás. Hoje já está um homem formado. Estão crescendo. E não estão crescendo só em estatura, mas em conhecimento, em desenvolvimento, em postura espiritual. Nós precisamos mudar. Se nós não mudar, nós vamos viver segundo o percurso do mundo. Apesar que o mundo está vivendo desaceleradamente. Ele está desenvolvendo de uma maneira louca. Fizeram agora até o computador com neurônios humanos. Tá bom? Era o quântico. Agora vai ser maior, um computador mais evoluído do que o tal do AI. Então você, meu amigo, se você não desenvolver, a tecnologia vai desenvolver e vai escravizar você. Se você não desenvolver, a tecnologia vai desenvolver e vai escravizar você. Tá vindo aí o anticristo. Você não serve Jesus, mas você vai ter que servir a ele. E a servidão com ele, meu amigo, vai ser no chicote. Não vai ser moleza, não. E após a servidão, após a morte, é inferno. Tá bom? Porque ele é mensageiro do diabo. Jesus, ele tem levantado pessoas simples. Pessoas que ninguém dá nada. Pessoas com pouca cultura. Para pregar o evangelho. Porque os mestres não estão mais pregando a pureza do evangelho. Tudo hoje gira em torno do material. Tudo hoje gira em torno do comercial. Tem que ter? Tem que ter. Mas Jesus é prioridade. E você precisa entender isto. Você precisa colocar o Senhor Jesus como prioridade da tua vida. Aí ele diz aí no 9. E agora... 10. Quem dará... Quem dera... É 9? Agora, sacerdote, suplica o favor de Deus. Agora, o sacerdote, suplica o favor de Deus, para que nós conceda a sua graça. Mas com tais ofertas na mão, será que ele será favorável a você? Diz o Senhor dos Exércitos. 10. Quem dera houvesse entre vocês alguém que fechasse as portas do templo. Olha só, Deus está falando assim, queria eu que tivesse alguém que fechasse os portões para vocês não entrar, para vocês não sentar na cadeira, porque as suas ofertas têm sido imundas, as suas ofertas têm sido uma vergonha. É por isso que a vida de vocês, ela não desenvolve. Deus fala, porque com tais ofertas não há desenvolvimento. Meu amigo, isso aqui é muito forte. Aí ele diz aí, ó, para que não acendesse em vão o fogo do meu altar, eu não tenho prazer em vocês, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei a sua oferta. Olha aí.
Eu não quero a sua oferta. Eu não quero o seu sacrifício, porque você é mau, você é ruim, você é perverso. Deus está falando. Gente, mas Deus é amor, pastor. Mas Ele está revelando o que está dentro de nós. A perversidade que está dentro de nós, a ruindade que está dentro de nós. A malícia, né? A malícia que está dentro de nós. Conhece a necessidade da obra, mas julga, mas tem malícia, tem maldade. Julga uns aos outros. Olha aí. 11. Mas desde o nascer do sol ao poente, e o grande o meu nome entre as nações, em todos os lugares lhe queimando incenso, e são trazidas ofertas puras, porque é grande o meu nome entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. 12. Mas vocês estão profanando o meu nome quando pensam que a mesa do Senhor é impura. Olha aí. Julga uns aos outros, condena uns aos outros, rejeita uns aos outros, cheio de malícia, maldade, e tá olhando o erro do outro. Quem é eu, meu amigo? Quem é você para julgar? Se Deus aceitou, quem somos nós para rejeitar? Se Deus o chamou, quem somos nós para afastar? Mas está imundo, e você? Mas está suja, e você? Está fedendo. Mas está fedendo, e você? A Bíblia diz assim, ó: examinai o homem a si mesmo, não examinar o seu irmão. Cuide de você. Antes de você querer tirar a trava dos olhos do seu irmão, tira esse pedaço de pau que tá lascando teus olhos aí. Amém? Mas como é que pode? O pastor deixou louvar. Mas quem é tu, meu amigo? Se Deus o amou e o aceitou, quem é eu para rejeitar? Foi o que Pedro falou: eu não como coisa imunda, Senhor, mas o que eu santifico não é imundo. Come, Pedro. Ele não comeu. Come, Pedro. Ele não comeu. Deus mandou ele comer, porque Deus já tinha santificado. Porque Deus não julga igual nós julgamos. Você vê o erro, mas Deus vê o processo. Deus vê o final. Você vê o erro, mas Deus vê o final. Talvez aos seus olhos não vale nada, mas Deus já viu que será uma glória para ele. Quem somos nós para julgar, pessoal? Quem somos nós para dizer que não pode? Quem somos nós? E quando chegou lá, o coração daquele pessoal estava tão envolvido com Deus que quando ele pegou a palavra para ler, ele nem terminou. O Espírito Santo está demorando muito. Batizou todo mundo no Espírito Santo, pastor. Batizou todo mundo, não tinha nem sido batizado nas águas. Batizou todo mundo. E Pedro enrolando na pregação, e todos foram cheios do Espírito Santo. E Pedro: e acaso eu posso rejeitar a água? Batizou todo mundo, mas já tinham sido batizados no Espírito. Porque ele demorou para pregar. Estava demorando tanto a pregação dele que o Espírito Santo batizou todo mundo. Forte, né? E ele não quis comer o que Deus tinha santificado. Deus estava querendo ensinar para ele o quê? O que eu santifico, Pedro, é puro. Mas é prostituto, é prostituta, é rapariga, é isso, é aquilo. Mas eu santifiquei. Mas bandido, é ladrão, é matador, mas eu santifiquei. Aleluias.
Eu o santifiquei para honrar o meu nome. Seja teu nome, meu Pai. Enquanto nós quer manter um espírito de santidade, Deus desprezando a nossa oferta. Enquanto nós quer manter um espírito de que somos poderosos, homem de Deus, ministro do altar, Deus despreza as nossas ofertas. E aquele que ninguém dá nada, aquele que despreza, aquele que está chegando agora, que todo mundo está condenando, Deus os exalta. A mensagem anda para os 4 cantos da terra, trazendo vida aos necessitados. É assim que Deus faz, meu amigo. Jesus, ele nasceu em uma manjedoura. Jesus, ele nasceu em um curral cheio de cocô de animal. Mas os reis, eles não olharam o lugar. Eles foram como reis e honrou o Senhor Jesus, ainda criança, com oferta de incenso, ouro e mirra. Ouro, porque você tem que ser puro. O fogo da tribulação te purifica. Mirra, porque você tem que exalar o bom perfume de Cristo. O incenso, porque você tem que santificar o lugar. A sua presença santifica o lugar. Nós não fomos chamados por homem ou por nenhuma tecnologia, inteligência artificial. Fomos chamados pelo Todo-Poderoso. O que sai das nossas bocas não são palavras nossas, são mensagens que o Espírito Santo traduz para alcançar as almas que estão se matando, que estão desejando se matar. Amar não é fraqueza. Falar do amor não é fraqueza. Porque Jesus falou, amai uns aos outros. Nós precisamos amar uns aos outros. Se eu não amo meu irmão, eu não sou de Deus. Eu não conheço a Deus. Se eu odeio meu irmão, o maligno está em mim. Eu não sou obrigado a andar com gente safada, que só quer prejudicar. Mas eu não posso condenar e nem desejar nada ruim. Vida que segue. Foi que nem o Abraão falou: se você escolher a direita, eu escolho a esquerda. Se você escolher a esquerda, eu escolho a direita. Pega o teu rumo, Ló. E Ló pegou e Deus voltou a falar com quem? Com Abraão. Até aqui o Espírito Santo, ele nos usou e nos educou para a glória do Senhor Jesus. Amém.